Muito bem, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula. Nós estamos fazendo um hospital. A gente iniciou, se você está caindo aqui de paraquedas nessa segunda aula, eu vou pedir para que você veja a primeira aula. Elas vão estar salvas aí em sequência. Elas vão fazer parte de uma playlist. Então nós temos uma primeira aula onde a gente bateu um papo, começou a organizar o desenho, classificou a nossa edificação, verificou quais as medidas de proteção e combate a incêndio são exigidas para a nossa edificação, e agora a gente vai começar a proteger o nosso hospital, tá bom? A gente vai lá então para dentro do programa AutoCAD. Então tá aqui, né? Então a gente já tinha colocado a nossa planta baixa dentro dessas folhas. Essas folhas, eu dobrei o tamanho dela para que coubesse o nosso hospital dentro, né, a nossa planta baixa. Então a nossa folha que era 1:100, ela passou a ser uma folha de 1:200, tá? Por que isso é importante? Primeiramente, colocar o projeto dentro da folha para eu saber o tamanho dos equipamentos que eu vou colocar aqui dentro, tá bom? Então, olha só, eu tenho uma folha, eu tenho vários modelos de folhas e de equipamentos e de isométrica que estão sempre no tamanho de folha de 1:100. Como eu vou pegar agora aqui essa legenda contém todos os equipamentos que eu vou proteger a minha edificação. Se eu utilizar essa legenda sem aumentar o tamanho desses símbolos gráficos aqui, eles vão ficar muito pequenos em relação ao tamanho da minha folha. Para o bombeiro analisar até não tem tanto problema, porque hoje o bombeiro está analisando digitalmente, ele consegue ampliar e diminuir do tamanho que ele quiser. Mas já para o cliente final, para ele receber essa planta, ele não vai entender, ele não vai conseguir visualizar o que é cada um desses pontos vermelhos que estariam dentro dessa planta, né? Então, para isso, eu vou dobrar também. Eu tinha dobrado o tamanho da folha, eu vou dobrar o tamanho da legenda. E aí vai ficar proporcional, tá bom? Como eu havia falado na outra aula, a gente vai começar a proteger a nossa edificação com extintores, tá? Para isso, pessoal, eu tenho a impressão que o hospital ele tem 300 megajoule a cada metro quadrado. Mas eu vou, mais uma vez, dentro aqui do site do Corpo de Bombeiros, só para a gente confirmar, porque eu não tenho certeza. O hospital não é uma coisa que a gente pega sempre, né? Então a gente volta aqui na legislação, tá? Legislação em vigor, ao invés de ser decreto, a gente vai para as instruções técnicas, tá? E qual a instrução técnica que fala de carga e incêndio? A instrução técnica 14. Clicou aqui na instrução técnica 14 e abro a instrução técnica e vamos lá para ver o hospital. O hospital é H3, a gente viu na primeira aula. E aí a gente vai ver qual é a carga e incêndio. Ó. Hospitais em geral. H1 e H3, tá? O H3 aqui, o que nos importa, tem 300 megajoule por metro quadrado. O porquê que isso é importante? Porque algumas das medidas de proteção e combate a incêndio, elas estão ligadas à carga e incêndio, ao risco, tá? Ou seja, o extintor é uma delas. Se a gente tem um risco, até a norma fala assim, ó, de 0 a 300 megajoule, eu tenho risco baixo. De 300 megajoule a 1.200 megajoule, é risco médio. E acima de 1.200 megajoule, risco alto. Tá? O que é o megajoule por metro quadrado? É a quantidade de material combustível que eu tenho dentro de um determinado espaço. E, segundo observações, né, inclusive aqui, essas classificações elas são adotadas até em outros países, que muito provavelmente o nosso país trouxe lá de fora, sabe-se que, em média, um hospital ele tem 300 megajoule a cada metro quadrado. É claro que uma área de um depósito vai ser um pouco mais, uma área de um banheiro, né, uma área fria, praticamente não tem nada, mas, em média, a gente tem 300 megajoule por metro quadrado para a área do hospital. O que significa isso? Que o nosso risco é baixo. E, em nosso risco sendo baixo, a instrução técnica que trata de extintores, ela fala que um operador não pode caminhar mais do que 25 metros para alcançar uma unidade extintora. Tá? Isso para risco baixo. Se fosse o risco médio, entre 300 e 1.200 megajoule, ele não poderia andar mais do que 20 metros. E se fosse risco alto, ele não poderia andar mais do que 15 metros. Então isso acaba interferindo diretamente no nosso projeto. A gente já sabe que o nosso projeto tem um risco baixo
e nós vamos distribuir os extintores, de forma que uma pessoa não caminhe mais que 25 metros para alcançar uma unidade extintora, tá bom? Que extintores eu costumo colocar? A norma fala que a gente tem que colocar extintores para classe A e para classe BC distribuídas na nossa edificação. Então a gente pode estar utilizando um extintor de água e extintor de pó. Ou poderíamos estar utilizando extintores ABC, que cobrem os dois riscos. Como aqui eu estou fazendo um hospital, e esse hospital já é existente, eles já têm, certamente, unidades extintoras de pó, BC e de água. Então eu vou usar os de pó e água para que eles não precisem trocar todos os extintores. No máximo que eles vão fazer é adequar o caminhamento dos extintores conforme a legislação fala. Mas não vão precisar comprar todos os extintores, tá? Então, pessoal, o que eu costumo fazer? Vamos pegar primeiro nós vamos proteger por extintores. Eu trouxe 2 unidades extintoras só para começar a nossa proteção. Onde eu começo a proteger por extintores, tá? A norma fala que eu tenho que ter ao menos uma unidade extintora a não mais de 5 metros da entrada principal, tá? Olha só, nossa entrada principal está aqui, né? Correto a gente conhecer um pouquinho do desenho, mas a gente já está vendo fácil aqui. Então, qualquer local que eu colocar aqui próximo à entrada, eu já estaria cumprindo essa norma dos 5 metros. Por que eu coloco aqui primeiro? Porque a partir daqui eu distribuo os demais, né? Esse extintor aqui ele já vai ter uma certa cobertura, né? E depois eu passo a distribuir os demais. Então eu sempre vou colocando na proporção de 1 para 1. Um de água e um de pó. No caso aqui, esse extintor aqui que tem um quadrado com um X no meio é um extintor de pó. A gente pode ver na legenda aqui, ó, pó BC, tá? Os triângulos são extintores e aí vai mudando o símbolo no meio para determinar quais extintores são cada um deles aqui, tá? Um com bolinha no meio e um X é o extintor de água. Então nós já temos aqui o nosso primeiro extintor. A norma fala que um operador não pode caminhar mais do que 25 metros para alcançar uma unidade extintora. É óbvio que esse extintor aqui ele não está num local muito privilegiado, né? Os extintores nos corredores, eles vão nos dar uma cobertura muito maior. Mas a gente cumpriu o que a norma fala do extintor ter que estar a não mais de 5 metros da entrada principal. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou jogar um círculo com um raio de 25, tá? Só para a gente ter uma ideia, grosso modo, onde esse extintor dá cobertura. Lembrando que esses 25 metros são de caminhamento real, tá? Ó, aqui você está vendo que tem uns desenhos de planta aqui, né? Aqui com certeza é uma área descoberta. Aqui é uma área descoberta. E tudo aqui, ó, é área coberta. Quando o bombeiro fala de um caminhamento real, o que ele quer dizer? É que uma pessoa não pode caminhar mais que 25 metros partindo do ponto mais distante. Eu não vou pegar essas salas aqui que estão muito perto, que obviamente elas estão protegidas, né? Tá? Aqui também está protegido. Ó. Se a gente pegar uma pessoa caminhando aqui, ó, ela caminha, por exemplo, até esse ponto 3 metros, até esse outro ponto mais 3, né? Na verdade 6,30, e até alcançar o extintor aqui, ó, caminharia mais 10 metros, vamos dizer, caminhou 16 metros a partir dessa sala. Tá vendo? Em tese, todas essas salas aqui próximas estão protegidas. Ó. Essa área de espera está protegida, a recepção está protegida por esse extintor. Porém, quando a gente pega, por exemplo, uma sala mais distante, muito provavelmente ela já não estará protegida. Vamos pegar essa sala aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, sala de procedimentos, essa sala aqui. Então, ó, eu estou colocando cotas para saber o quanto uma pessoa precisa andar. Só para a pessoa sair da sala e alcançar o ponto mais distante, teria que caminhar 5,6 metros. Aí essa pessoa caminhando aqui em direção aqui o outro acesso, já teria que caminhar mais 18. Ou seja, 18 já com os 5,6 já daria 23,6. Obviamente que para alcançar o extintor já vai passar essa distância. Partir caminhando daqui a aqui em linha reta, mais 11. Então estourou de longe. Eu já sei que, por exemplo, essa sala aqui, ela não está protegida. Essa outra sala aqui também muito provavelmente não está protegida. Tá? Vamos pegar aqui. Ó. Lembrando que uma pessoa pode fazer o caminhamento real. Então, ó, aqui tem que dar a volta nessa máquina aqui, tá vendo? Uma máquina de tomografia. Então ela viria
até um determinado ponto, que caminhou 3 metros. Depois ela vem até outro determinado ponto, caminha mais 3, né? Então aqui dá 6, na verdade 6,40 praticamente. Aí aqui ela caminharia em linha reta até esse ponto aqui. Vou apagar esse aqui, ó. Caminharia mais 18. Então tinha dado 6, com mais 18 já deu 24, já estourou. Então eu vou considerar, pessoal, que praticamente todas essas salas aqui, ó, elas já não estão protegidas, tá? O que eu faço para isso aqui, ó? Eu vou começar a proteger, vou começar a colocar extintores no corredor. Eu coloquei um extintor de pó, agora eu vou trazer um extintor de água, tá? Lembrando que para você que não tem muita habilidade com o AutoCAD, aqui nos projetos de bombeiro, basicamente o que a gente usa é copiar e colar. Então isso aí, essa habilidade você vai pegar muito rápido. Mudar a cor de linha, que também você seleciona a linha e dá um comando, você muda. Então, basicamente, com 10 comandos, você tem condições de fazer o projeto de bombeiro. Isso que normalmente a gente recebe os desenhos prontos, né? Quando não recebe, normalmente a gente contrata um desenhista para ir a campo fazer o levantamento, tá? Ó, qual o melhor local para se colocar esse extintor, pensando em proteger todas essas salas aqui? Quanto mais no centro ele tiver, ele vai proteger mais salas, tá? Lembrando que os banheiros são áreas frias que não precisam ser protegidas, tá? A gente pode falar disso numa outra aula. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu não vou considerar aqui essa rampa, tá, pessoal? Aqui eu vou proteger com outro extintor, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Olha que sala aqui de esterilização complicada de se proteger, né? Porque para eu sair dessa sala, eu venho para cá, tem 5 e 10. Então 5 e 10 mais 3 e 47 dá 8,60 praticamente até aqui. 8,60 eu caminho em linha reta aqui, dá mais 16. 24,70. Então, ó, eu protegi essa sala. Essa outra sala aqui, ó, esse cantinho, também ele tá complicado, eu não sei se vai dar proteção. Porque lá já deu 24,60, né? Vamos pegar aqui comando cota de novo. 2,66. Dá 3,50 praticamente. 3,50 eu caminho até aqui. Com mais 3,50. Dá 8 praticamente até esse ponto. 8 metros. E aqui até o extintor mais 16. 24. Mas concorda que está muito próximo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse extintor um pouquinho mais para cá, para a gente ter a liberdade. Eu trouxe ele praticamente aqui mais 3 metros. Eu trouxe ele para o lado aqui, ó. Com esses 3 metros, então, eu já posso praticamente garantir que toda essa área aqui está protegida. Mas lembrando, tá? A gente tem que fazer cada sala aqui ver o caminhamento, tá? O caminhamento real. Então essa é a diferença aqui de proteção por extintores. Você tem que fazer o caminhamento real de cada equipamento, diferente da iluminação de emergência. Então, ó, eu coloquei, o primeiro extintor cobriu essa área central aqui. Esse segundo extintor, será que ele está cobrindo todo esse corredor? O que eu vou fazer, pessoal? Ó, provavelmente, ó, essa área aqui, esse extintor já dá cobertura. Essa sala aqui, certamente esse extintor já dá cobertura. Mas vamos olhar aqui para a gente ver. Ó. Olha só. Para sair da sala eu vou caminhar 6 metros. E a partir daí, desses 6 metros, para ir em direção ao extintor, caminho mais 12. Então deu praticamente 18 metros. Tá? Então vai cobrir. Se cobriu a sala mais distante, as demais aqui serão cobertas. Essas aqui também estão cobertas, inclusive a gente viu, ela estava coberta por esse extintor daqui, tá? O que eu faria, pessoal? Vocês viram que eu coloquei aqui um extintor de pó, porque a gente tem uma área de espera, recepção, aqui a gente tem computadores, né? E aqui eu coloquei um computador, um extintor de água. O que eu faço por conta da segurança, tá, pessoal? A gente viu que um extintor daria cobertura, mas eu vou prever 2 extintores aqui. Por quê? Eu posso ter um incêndio aqui. Por exemplo, ó, essa máquina de tomografia tem muita parte elétrica. O que mais? A gente tem um raio-x, a gente pode ter um incêndio na parte elétrica do raio-x. Tá? Então, além do extintor de água, eu vou prever um extintor de pó.
já não, o bombeiro aprovaria com um extintor só. Mas nesse caso, o custo-benefício, sem dúvida, é importante a gente ter mais uma unidade extintora. Para o operador, para o brigadista, ter a opção de poder escolher entre um extintor de água e o extintor de pó. Lembrando, se aqui não fosse um hospital já existente e que já tem extintores de água e pó, eu colocaria tudo ABC, porque aí você pode usar tanto no incêndio classe A, quanto no incêndio classe B ou no incêndio classe C. Mas eu não vou fazer o hospital comprar 100 unidades extintoras aí, porque eles já têm extintores espalhados. É só a gente pensar de forma bem racional e distribuir as unidades extintoras. Se a gente olhar aqui, pessoal, ó, 2 unidades extintoras, praticamente eu cobri esse pedaço, tá? Faltou aqui, essa outra parte aqui, que é a outra recepção, né? Essa outra recepção eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar mais uma unidade extintora aqui nas proximidades da entrada. Não é obrigatório, tá? Mas eu, como já fui bombeiro, eu penso muito nisso aqui. Qualquer pessoa que vê um incêndio aqui, um bombeiro, por exemplo, ou um brigadista, ele já entra procurando o extintor logo na próxima à entrada, né? Ele sabe que a norma fala disso. Então vamos colocar, né? Apesar daqui ter provavelmente ser a entrada principal, aqui como a gente tem bastante atendimento, aqui com certeza tem uma grande circulação, tá? Então vou deixar um outro extintor aqui. E será que esse extintor dá cobertura para aqui? Boa pergunta, né? Vamos ver, ó. 25 metros de caminhamento. Ó, a parte de banheiro a gente não precisa cobrir. Para sair dessa sala 5,5. Aí a pessoa vem andando até aqui. Mais 5, vamos dizer que 10 metros até esse ponto. Até alcançar o extintor, mais 8 com certeza. Já cobriu aqui essa sala mais distante, vai cobrir a mais próxima. Essa aqui que já está praticamente em linha reta. E essa aqui também vai estar coberta. Então a gente cobriu tudo isso aqui com mais uma unidade extintora, tá bom? Então, ó, toda essa parte aqui, pessoal, ó, já foi coberta por esses extintores. E aí sobrou para o lado de cá. Ó. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou pôr mais 2 unidades extintoras e a gente vai cobrir o corredor de cá. Perfeito aqui? Praticamente tem o mesmo tamanho, a mesma configuração. Com uma unidade a gente já estava quase cobrindo. Com 2 unidades, ó, a gente cobriu com sobra as salas que dão acesso a esse corredor, tá? Essa aqui do fundo também a gente já cobriu. Aqui, ó, vocês estão vendo, a gente tem um corredor, provavelmente aqui, ó, corredor coberto, tá? Ele também tem que ter proteção, tá? Ó, nós temos um gerador aqui. Aqui é a entrada de energia do prédio, tá? Esse gerador, provavelmente, ele não é um gerador que supre toda a iluminação do prédio de forma que a legislação de iluminação de emergência fala, né? Determina. Por quê? Ele teria que ter uma ligação de todas as luzes em apenas um ramal. Não é bem esse o nome técnico, né? Vocês me desculpem, mas ele provavelmente ele não tem, tá? Esse gerador também, ó, normalmente ele tem líquido inflamável nele, tá? Olha, aqui é uma área coberta. E aqui nós vamos ter que fazer uma pergunta depois para... Tem outra sala de gerador aqui. Sala de transformadores. Aqui tem uma área descoberta. Nós temos que ver onde vai ficar o tanque desses geradores aqui. Perfeito? Isso aqui é bastante importante, ó. Reserva de oxigênio. Então a gente tem que verificar, inclusive, tem distância para oxigênio de líquido inflamável. Então aqui eu vou colocar uma lembrança para eu perguntar depois para o pessoal do hospital, ó, o que eu costumo fazer? Eu puxo uma linha aqui e já escrevo a minha primeira observação. Ó. Verificar combustível. Para eu poder estar verificando posteriormente, tá? Mas vamos voltar. Tudo aqui está protegido e a gente ainda está protegendo por extintores, tá? Nessa área que a gente tem o gerador, é um equipamento elétrico, tá? Então eu não vou colocar extintor de água, eu vou colocar extintor de pó. Aqui a gente tem um outro gerador, então eu vou colocar 2 extintores, um para cada gerador. A gente tem um quadro de medição de força. Esse quadro de medição de força,
a gente tem um símbolo próprio, tá? Lá com certeza é a chave elétrica principal. Porque se o gerador está próximo, a entrada de energia é por aqui, ó, tá? Opa, desculpa. Esse símbolo aqui, né, é de entrada de energia. Sala dos transformadores. Então, na verdade, é aqui, ó. Entrada de energia principal é aqui. A gente tem um outro símbolo para chaves elétricas secundárias. A gente tem que estar colocando os símbolos aqui. Eu já estou aproveitando, apesar de estar trabalhando fazendo a proteção por extintores, eu já fiz essas duas observações sobre o combustível. Inclusive o combustível, pessoal, depois que a gente souber a quantidade, eu tenho uma proteção própria por extintores, que está lá dentro da instrução técnica 25. Então, dependendo da quantidade de combustível, é a quantidade de extintores e extintores especiais. Pode ser que tenha extintor de espuma, extintor com capacidade de extinção maior, tá? Então, basicamente, coloquei aqui. Aqui é lixo, lixo. Então, ó, esses extintores que eu coloquei, pessoal, eles são para proteger os riscos específicos. A instrução técnica de extintores fala. Instrução técnica 21 fala que para riscos específicos, como motores, gerador, líquidos combustíveis já é uma outra instrução técnica, mas a gente vai ter também uma proteção própria. Fala que a gente tem que ter extintores para cada um desses riscos. Ó. Eu vou colocar um para esse quadro de medição de força, que nós vamos ter extintores cobrindo todos esses riscos. Aqui, ó, nós temos a sala de transformadores, a gente tem que ter um extintor. E todos esses extintores aqui são extintores de pó. Né? Não vamos colocar um extintor de água aqui cobrindo o risco elétrico. Né? Então aqui, todos esses extintores aqui são para esses riscos específicos. E a norma fala que a gente tem que cobrir o risco específico e além do risco específico, nós temos que ter pelo menos um extintor, né? Ou quantos extintores forem necessários para cobrir o risco geral, que seria aquele extintor. Uma pessoa não pode caminhar mais do que 25 metros para alcançar um extintor. Também não vou colocar um extintor de água, né? Aqui foge essa regra de se ter um de água e um de pó, um de água e um de pó. Porque é um risco gigantesco se eu colocar um extintor de água aqui nessa região, alguém morrer por um choque elétrico aqui, tá? Esse extintor que está para cobrir o risco geral, eu vou pôr ele até para o lado de cá. Porque a gente tem o lixo, então ele está cobrindo o risco geral e ele dá cobertura aqui para o lixo. Espero que esteja dando para vocês acompanharem, tá? Ó, lixeira, esse extintor cobre a lixeira, cobre aqui. Aqui a gente tem para o risco específico, esse cobre aqui também. Aqui a gente tem uma usina de oxigênio. Eu vou colocar... Aqui com certeza a gente tem coisa elétrica também. Vou pôr mais um extintor de pó aqui, tá? O que eu vou fazer? A gente tem uma porta de enrolar fechada aqui. Dificilmente, provavelmente, ela é aberta, né? Já vou colocar próximo a essa outra entrada aqui o extintor. Então nós temos bastante proteção aqui para toda essa área, tá? A lixeira aqui está coberta, aqui é uma área descoberta, né? E olha só, pessoal, nós cobrimos, vou pegar daqui para lá, nós cobrimos praticamente toda essa área aqui que eu vou rachurar, tá? Só para a gente... Só para a gente firmar bem. Ó, toda essa área aqui, ela ficou rachurada, mas não ficou... Agora sim, eu vou pintar ela de outra cor só para vocês verem. Vou pôr vermelho aqui para ficar bem evidente. Toda essa área aqui que está pintada de vermelho, ó, ela foi coberta já por extintores, tá? O que está faltando para nós aqui, ó, é saber, eu vou apagar aqui, está faltando saber onde está o tanque do combustível dos geradores, tá? Tanque do combustível. Aqui provavelmente é um gerador, aqui outro. Talvez a gente tenha um tanque para os dois, ou um tanque para cada um dos geradores. E aí eu vou até botar uma outra observação, para a hora que eu verificar, pedir para o desenhista ver, o pessoal passar para mim, colocar cobertura para o extintor, ó, cobertura por extintores para o tanque de combustível do gerador. Dessa forma a gente não esquece.
Pessoal, ó, então, a gente viu até aqui, eu não vou fazer toda a proteção de tudo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir pro nosso editor dar uma acelerada no vídeo e eu vou fazer a proteção por extintores em todo o prédio para não ficar muito cansativa. Vocês vão ver uma velocidade aí bem mais rápida, eu vou fazendo, verificando esse caminhamento de 25 metros e vou protegendo tudo aqui, tá? Só antes de eu fazer essa aceleração do vídeo, eu vou só mostrar para vocês o que a norma fala quando você tem outros pavimentos ou mezaninos, tá? A norma fala, da mesma forma que eu tenho que ter um extintor a não mais de 5 metros da entrada principal para o térreo, nos pavimentos superiores ou mezaninos, eu tenho que ter uma unidade extintora a não mais de 5 metros da escada, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem essa escada, a gente tem um patamar da escada, e nós temos que ter uma unidade extintora a não mais de 5 metros aqui da escada. Pronto, a gente cumpriu o que a legislação fala, tá? Essa parte aqui me parece ser a parte administrativa, uma sala de reunião, sala de espera, provedoria, financeiro. Então aqui é exatamente isso, tá? Inclusive a norma fala que a gente tem que ter, no mínimo, 2 unidades extintoras para os demais pavimentos, sendo uma de água e uma de pó. Então vou pegar um extintor de água, que é o que tem a bolinha no meio, né? Eu levei primeiramente um extintor de pó. Então, ó, aqui eu já vou botar uma unidade aqui no corredor. Você vai ver que às vezes o tamanho vai ficar um pouco desproporcional. Daí, com certeza esse extintor ele não pega o corredor como um todo, né? Aqui eu não tenho praticamente dúvida nenhuma que esse extintor ali está dando cobertura para tudo, tá? Vou pegar aqui cota de novo. Ó, o ponto mais distante. Vamos ver. 14 metros, praticamente eu já cheguei aqui no patamar e pegaria esse extintor. Mas eu não vou deixar esse ambiente sem nenhuma unidade extintora, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou pôr mais uma unidade extintora aqui dentro. Perfeito, está coberto, está protegido por extintores todo esse pavimento. Vamos proteger aqui também, ó, antes de acelerar o vídeo, tá? Ó, aqui nós temos rampa, né? Esse extintor ele tem que estar a 5 metros da escada ou rampa. Nós temos uma escada e uma rampa. Eu vou começar por aqui, vou pôr uma unidade extintora aqui. Como a gente tem que ter água e pó, nesse caso aqui eu comecei colocando de água. Não tem nada elétrico próximo aqui. Tem os quartos, né? E aqui eu tenho os corredores, ó. Só para a gente ter uma ideia, eu vou pegar esse ponto mais central aqui, ó. E vou jogar um raio de 25 metros. Olha só. Se eu botar então um extintor meio que centralizado, ó, é nesse pontinho aqui em azul, quase certo que ele dá cobertura até lá o final. A gente pega aqui. O raio é só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Mas nós temos que ver o caminhamento, ó. Nós precisamos praticamente de 8 metros para sair de dentro do quarto. E se eu tiver um extintor mais ou menos aqui, ó, eu vou caminhar mais 10. Então eu teria 18. Então eu posso ter até 25 metros. Com certeza, uma unidade extintora, ela cobre toda essa área aqui, tá? Então vamos colocar aqui. Eu coloquei já o primeiro de água. Vamos colocar o segundo de pó. Diferente lá de baixo, pessoal, vocês lembram que lá eu coloquei um de água e um de pó por corredor. Porque lá eu tenho a parte de tomografia, aquela parte toda de raio-x, né? E aqui, pelo que eu vi, nós temos só quartos. Então eu vou deixar um extintor de pó aqui, tá? E, inclusive o extintor de água não está tão longe, mas o de pó aqui ele já dá esse primeiro combate aqui. Aí vamos partir para o lado de cá, ó. Aqui a gente tem uma UTI, tá? Aqui tem os visores, vamos ver, a entrada da UTI está por aqui, ó. A sala de isolamento. O que eu vou fazer? Ó? Eu não vou tentar não colocar extintor dentro da UTI. Tá, por questão de limpeza, né? Uma coisa mais para juntar pó. Ó, nós temos a pessoa que está mais longe na UTI teria que caminhar 17 metros até a porta. Então, se eu colocar uma unidade extintora do lado de fora, próximo à porta, ela já vai dar cobertura. Inclusive aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar uma unidade de pó, só que eu vou pôr também
uma unidade de CO2. Eu não gosto de trabalhar muito com CO2, mas para esses casos aqui eu utilizo. O CO2 ele não deixa resíduo, né? Apesar de que a gente tiver um princípio de incêndio aqui nessa UTI, com certeza todo mundo vai sair daqui de dentro, né? Mas se a gente utilizar um extintor de pó, a gente vai causar talvez a gente cause um prejuízo maior aqui para os equipamentos e tal. Já o CO2, se eu conseguir apagar o incêndio com o CO2, eu não vou ter tanto problema aqui para esse maquinário dentro da UTI. Lembrando que o CO2 ele tem a capacidade extintora praticamente 1/4 da capacidade extintora do extintor de pó. Mas para princípios de incêndio, se o brigadista agir rápido, ele resolve o problema aqui. E a chance de se ter um incêndio aqui, principalmente é na parte elétrica, né? O extintor de CO2 é para dar conta tranquilamente. Então aqui eu acabei pondo 2 extintores. Agora eu quero ver se esse extintor aqui de CO2 dá cobertura aqui para o fundo. Ó. E aí a gente cobre essa parte inteira de frente, aí eu vou pedir para acelerar o vídeo, tá? Ó, vou pegar o quarto mais distante aqui, praticamente 5 metros para eu sair de dentro do quarto. Agora eu teria que alcançar o extintor mais próximo com 20 metros. 19, ele está muito no limite. O que eu vou fazer? Ao invés de deixar esse de pó aqui, eu vou trazer ele para cá. Ó, que ele acaba cobrindo também lá dentro. E a gente resolve todo o problema aqui do fundo e para lá. Tá bom? Então praticamente toda essa parte desse lado foi coberta. Falta aqui. Ó. Eu deixaria um extintor a não mais de 5 metros aqui da chegada na rampa. Esse aqui dá essa cobertura. Olha, aqui é a parte dos médicos, tá vendo? Quarto de médico, rouparia. Aqui já é um grande leito. Ó. Aqui já deve ter vários leitos aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um extintor agora de pó. O primeiro que eu coloquei lá foi de água. Vou colocar um extintor de pó. Nesse caso, que aqui não é UTI, vou colocar aqui dentro. Talvez um bom lugar para colocar perto do balcão aqui, que sempre vai ter um enfermeiro, né? Com certeza ele dá cobertura, tá, pessoal? Vou colocar um círculo aqui só para vocês enxergarem, ó, com raio de 25 metros. Então esse extintor, com certeza ele dá cobertura tudo aqui dentro. E aí a gente matou com 2 extintores esse outro pedaço. Praticamente a parte de extintores, o restante que eu vou fazer aqui, basicamente vai ser a repetição. Então a partir desse momento aqui, nós vamos cortar o som e vamos acelerar até eu terminar a distribuição total dos extintores aqui, tá bom? Vamos lá. Vocês viram que eu distribuí basicamente fazendo a mesma coisa que eu havia falado para vocês, né? Distribuindo os extintores de forma que nenhum operador caminhe mais do que 25 metros. Vocês viram que eu fiz uma observação? Eu achei uma central de GLP que também não fala o quanto de GLP que a gente tem lá. A central parece estar numa área descoberta. A única coisa que nós vamos ter que ver é a quantidade de GLP, porque para ela também é exigido uma proteção por extintores especiais. Quanto mais GLP, mais extintores. E para isso eu preciso saber quantos extintores, quantos GLPs tem, para consultar a instrução técnica 28, que fala de proteção para a central de GLP. No demais, nós vamos encerrar por aqui, até porque você viu que são muitos lugares a serem protegidos, né? Eu vou fazer na próxima aula a proteção por iluminação de emergência. Eu não vou emendar, senão vai ficar uma aula muito mais de 1 hora e vai ficar muito maçante. Mas não perca a próxima aula, que eu vou falar como a gente faz a proteção por extintores, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.